E aí pessoal, tudo bem? Aula 1 de tópicos especiais de contabilidade. A aula que nós vamos falar agora é de contabilidade internacional. O que é isso, professor? Isso daqui, a contabilidade internacional, surgiu como uma linguagem contábil padrão. Pense, todos os países do mundo, cada um com as suas formas de se fazer contabilidade, de reconhecer contabilidade, de reconhecer os fatos e registros contábeis. Pensa a Torre de Babel, cada um falando línguas diferentes. Então surgiu a necessidade de uma linguagem contábil padrão, certo? Pense no Brasil, com as suas particularidades de impostos, cada país tem a sua particularidade de imposto tributária, o que é bem difícil aqui no Brasil para se entender. Então, precisou-se aí de uma norma contábil de acordo, lógico, com as particularidades de cada país, mas aí um padrão de como se reconhecer a contabilidade e que forma vai montar aí os relatórios financeiros, tá? E, em função disso, tem a importância aí de gerar demonstrações contábeis e financeiras confiáveis e transparentes. Pense uma matriz e uma filial, uma matriz alemã e uma filial brasileira. Como que uma demonstração brasileira vai conversar com os números lá na contabilidade da empresa alemã na matriz? Então elas precisavam se convergir, ser padrões, ser padrão. Então precisava também, principalmente, essa demonstração tem que ser confiável e transparente, para que um leitor de fora consiga entender o que está sendo feito aqui e vice-versa, tá bom? Então, em função dessa globalização de empresa, de governos, cada vez mais empresas se comunicando, o mundo cada vez mais se comunicando, entre a gente a globalização, esse processo que já vem desde a década de 50 e se fortaleceu através da década de 70, a globalização, certo? Muito forte a globalização. Então, surgiu aí as normas internacionais contábeis, as IFRS, certo? Esse surgimento aconteceu já lá na década de 70, não era esse nome, começou-se a desenvolver algumas normas e a partir de 1900, na década de 90, surgiu a IFRS, que aí foi adotado no continente europeu e o mundo também começou a ver que essa era uma tendência, ainda mais que movimento que aconteceu na Europa no começo dos anos 2000, que unificou a criação da moeda euro. Então começou-se a ter uma moeda comum, uma moeda padrão lá no continente europeu e as normas, e começou a ter umas normas contábeis também padrão para conversarem. E o resto do mundo, os países como a Austrália, começaram a ver, opa, a gente faz negócio com esses países, a gente também, por que não adotar? Certo? Então, o IFRS é emitido por um órgão chamado IASB, que é o Conselho de Normas Internacionais Contábeis, certo? E o que o IFRS contém como princípios fundamentais para as demonstrações financeiras, pessoal? Como que deve ser a estrutura das demonstrações adotadas ali pela IFRS, pelas normas internacionais? As informações sobre resultados e posições financeiras, deve ter informações sobre resultados e posições financeiras, certo? Para que seja de utilidade para investidores, fornecedores, clientes, empregados, todo mundo tem que conseguir interpretar essas informações, certo? Tem que ser de forma clara. E as informações elas têm que ser clara, confiável, relevante, certo? Que seja possível de comparabilidade, você compara um período com o outro, tanto que as demonstrações é de um ano comparando com o outro, ou de um trimestre comparando com um trimestre, e equilibrado, certo? Como elemento nas demonstrações financeiras, o que são as demonstrações? Ela deve conter um balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício, a demonstração de fluxo de caixa, deve ser, notas explicativas e a divulgação, se possível, por segmento de negócio, certo? Uma empresa que
tem vários negócios, ela tem que separar ali suas demonstrações, seu resultado por segmento, certo? E os princípios de avaliação devem ter custo corrente, histórico, valor realizável e presente. E como que deve ser reconhecido os critérios e deve ter critérios de reconhecimento de despesas, receitas, ativos e passivos. Então, essa é uma estrutura das demonstrações financeiras padrão estabelecida aqui pelas normas IFRS. Dando continuidade, pessoal, então as IFRS, as normas internacionais de contabilidade, definem ações que devem ser seguidas pela mensuração, reconhecimento, apresentação e divulgação das informações financeiras, econômicas, patrimoniais e especiais das demonstrações, tá? No Brasil, essas normas elas são adaptadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, os CPCs. Eles adaptam os FRS e criam as normas com o nome CPC, que são os pronunciamentos contábeis. Então a gente tem pronunciamento contábil para estoque, a gente tem pronunciamento contábil para ativo financeiro, para ativo imobilizado, para instrumentos financeiros, tá, gente? Para fluxo de caixa. Então atualmente a gente tem mais de 49 normas, tá, que são emitidas do FRS, que são adaptadas aqui pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Porém, ele conta aí com conhecimentos de órgãos como a Bovespa, a Comissão de Valores Mobiliários, Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM, a gente tem o Bacen, o Banco Central, a FIPECAF, que é a Fundação de Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, o Instituto dos Auditores Independentes, que é o IBRACON, tá? Então a gente tem muitos órgãos aí que com toda a sua expertise também faz a adaptação do FRS para a nossa realidade. Então a gente recebe um padrão aqui de fora e a gente adapta. Aí sim, mas a gente segue ali as normas internacionais, tudo bem? Então, e no Brasil, através da nova lei das SAs, a lei 11.638 de 2017, instituiu que a partir de 2010 as companhias abertas eram obrigadas a se adaptar aos novos modelos da contabilidade internacional. Então foi aí um passo muito grande, foi uma mudança de chave na contabilidade brasileira, passando a adotar a norma internacional. A pergunta, todo mundo adapta o FRS? Atualmente mais de 110 países temos o FRS, tá? 110 países. Porém, os Estados Unidos têm o seu padrão, sua norma própria, que já existe há muitos anos, que é a US GAAP, tá? Então a gente aí tem os princípios contábeis geralmente aceitos pelos Estados Unidos, tá? A gente tinha antes o BR GAAP, também antes de 2007 a gente tinha os princípios aceitos pelo Brasil, né? E pense, cada país com o seu princípio, imagine que salada, que torre de Babel. Mas os Estados Unidos ainda tem o seu, que as empresas americanas seguem. Então, normalmente as empresas americanas têm que seguir o US GAAP e por reportar internacionalmente, por falar internacionalmente, tem que divulgar também demonstrações no FRS, se tiver ações em outros países, tá bom? Então vamos lá. Por que o Brasil aceitou a FRS e não o US GAAP como o país mais poderoso do mundo? Primeiro, são 110 países, então quase todo mundo aí adotando a FRS. Segundo, que aí as normas internacionais se adequavam muito mais à nossa realidade, ao nosso contexto, certo? E que é baseado em princípios, o IFRS, enquanto o ISCAP é baseado em regras, certo? E ali são melhores para representar as essências econômicas, as transações,
é o chamado essência sobre a forma, tá? E aí, tentou-se pegar a realidade americana, mas viu que não se adaptou muito bem. Então as normas internacionais conseguiram convergir muito mais para a realidade das empresas brasileiras e trouxeram aí melhores resultados. As empresas, os órgãos se adaptaram muito mais fácil e o mundo também, 110 países aí adotando essa mesma norma, uma norma padrão. E também o US GAAP aí foi colocado muito em xeque a forma de se reconhecer as informações contábeis no padrão americano, principalmente foi muito questionado a partir de 2001, 2002, aí, com escândalos envolvendo empresas, escândalos financeiros e contábeis, envolvendo empresas como o caso da Arrow, a WorldCom, a Tyco, que é uma empresa de telecomunicação. Então aí se preferiu o FRS, tá? E quais as vantagens das normas internacionais para empresas, pessoais? Mesmo não sendo obrigatórias para as companhias fechadas, tá? Porque elas são obrigatórias para as abertas, as que têm ações negociadas na bolsa de valores, tá? Elas são muito importantes porque o mercado hoje é global, certo? Você, mesmo não estando aberto, você se comunica, você faz negócio globalmente com outras empresas, com empresas abertas, tá? Então, assuntos como transparência corporativa, divulgação e adequação à contabilidade internacional são cada vez mais relevantes. Tanto que o Brasil criou um CPC mais simplificado, que são os CPCs, as normas, os pronunciamentos contábeis, voltando para pequenas e médias empresas. Então, tirando algumas obrigatoriedades que as empresas grandes têm que divulgar, mas adaptando com a realidade aí de boa parte das empresas brasileiras, tá? Então, empresas que são aderentes ao IFRS, ao CPC, elas estão alinhadas à linguagem contábil nacional, certo? E internacional, mesmo ela sendo simplificada, está alinhada com a linguagem, tá? Então, está muito mais apto para atender as exigências dos investidores, do mercado e de interessados. E podemos aí citar como benefício a facilidade das análises comparativas de resultados financeiros, tá? Entre empresas nacionais e estrangeiras, e o alinhamento também auxilia na avaliação de desempenho de empresas ao nível mundial. Então, esse é o contexto da contabilidade internacional, como que veio, que surgiu o FRS, como que o Brasil, quando que o Brasil adotou, que virou CPCs, certo? Então, assistam esse vídeo aula, vocês vão ter um exercício aí, um questionário, tem conteúdo, vou deixar o conteúdo da apostilinha, que é um conteúdo maior, porque esse daqui é o vídeo apenas um resumo, mas que já ajuda bastante, tudo bem? Então é isso, pessoal, fiquem bem, fiquem com Deus.